O objetivo dessa entrevista é esclarecer, principalmente as pessoas que possuem rebanho, em relação a um caso de raiva bovina que foi constatado no bairro do Timbé, aqui em Tijucas, Carla. É isso? Foi isso mesmo, foi constatado um caso positivo para raiva no final de agosto e ali na localidade de Timbé. Então a orientação que deve ser dada agora aos produtores, criadores de bovinos, é que seja feita a vacinação. É obrigatória essa vacinação nos animais que pertencem ao foco, num raio de 12 quilômetros da onde teve esse animal com positivo para o vírus. O que abrangeu esse foco foram os municípios de Canelinha, Tijucas, Biguaçu e parte de Governador Celso Ramos e São João Batista. No total, em Tijucas, abrangeu 15.500 cabeças de gado. Na localidade de Timbé, Itinga, Porto da Itinga, Nova Descoberta, Joaia, Pernambuco, o centro, sul do Rio, o Universitário e a localidade de Morretes. Então, todos os criadores dessas localidades obrigatoriamente têm que vacinar o seu rebanho. E, se tiverem alguma dúvida, entrar em contato com a Secretaria... Se deu essa... Com a SIDASC. Há indícios ou já foi constatado, Carla, sobre como se deu essa transmissão, essa infecção? A doença ela é transmitida através do morcego, né? Então, toda aquela propriedade rural que tenha problema com a sugadura do morcego, primeiramente também ela tem que notificar a SIDASC, para ver se existe a possibilidade de fazer a captura dentro da propriedade. Que às vezes, tendo a existência do morcego dentro dessa propriedade, nem sempre a gente consegue fazer a captura nela. Porque às vezes o animal está criado a pasto, a gente não tem como armar a rede de captura, né? Tem que ter uma estrebaria onde os animais ali dentro sejam acometidos, para a gente poder armar essa rede, senão a pasto a gente não consegue fazer essa captura. Uhum. Éder, e como que a Secretaria está trabalhando em relação a esse assunto aqui em Tijucas? Com parceria junto com a SIDASC, né, a Secretaria vai disponibilizar os nossos vacinadores nas localidades e eu, no caso, também vou estar acompanhando a vacinação. E qualquer dúvida em relação à vacinação, entrar em contato com a gente. E lembrando, né, o pessoal que forem comprar a vacinação, levar a nota fiscal junto à SIDASC para a Carla lá, para estar notificando a propriedade já está sendo imunizada contra a raiva. Diferentemente da última vez que ocorreu esse caso, que foi, se eu não me engano, em Canelinha, e que atingiu parte de Tijucas, naquela oportunidade a Secretaria disponibilizou a vacina, dessa vez não, né? Dessa vez não, a quantidade de animais são muito grandes e abrange muitas propriedades de grande porte, né? Então a Secretaria vai disponibilizar a mão de obra, né? Juntamente com os nossos vacinadores, mas junto à técnica minha. Quanto que é o custo unitário de uma vacina? Hoje vai depender da quantidade que o produtor vai comprar, mas ela é bem baratinha, né? Ela vai de R$1 a R$1,10, até mesmo, dependendo da quantidade, até 80 centavos. Ela é bem barata. A aquisição ela deve ser feita, portanto, na própria Secretaria e na SIDASC, que também fica anexo à Secretaria aqui no município de Tijucas. A vacinação são decididas nas agropecuárias, né, no caso. Né? A única coisa é que tem que apresentar essa nota fiscal, né, para a SIDASC, né? Aí a Carla vai até explicar certinho como é que funciona, mas adquirindo a vacina, fez a imunização e levar até a UVL ali, que é na SIDASC. Então o produtor ele adquire nas próprias casas agropecuárias aqui. Isso. Então, antes da explicação, da explanação da Carla, em relação a que o produtor comprou a vacina numa agropecuária aqui da cidade, ele vai comunicar primeiro à Secretaria de Agricultura para estar aplicando, é isso? Não, se ele precisar de ajuda para vacinar esse rebanho, né? Porque às vezes é um pequeno produtor que não tem muita estrutura, se ele quiser um auxílio dos nossos vacinadores, até de mim, a gente vai estar lá disponibilizando toda a parte técnica e, né, a forma de aplicar também. Às vezes muitas pessoas não sabem como aplicar. Então é só procurar a gente ali na Secretaria, que estamos à disposição ali. E, consequentemente, Carla, depois da aplicação dessa vacina no rebanho, tem que entrar em contato com a SIDASC. Como que é esse procedimento? Exatamente. Como se trata de um foco no município, a vacinação se torna obrigatória. Então, a partir do momento que o produtor rural, ele vai adquirir na agropecuária essa vacina,
ele tem que exigir a nota fiscal na hora da compra. Ele guarda essa nota fiscal. Primeiro porque, porventura, a gente pode estar fazendo uma fiscalização, para na propriedade e pergunta, já foi vacinado? Já foi, tem como comprovar? A gente pode exigir a nota fiscal como garantia da comprovação que foi feita a vacina. Ou então, se ele vai no escritório da SIDASC fazer algum outro documento, ele já pode levar essa nota fiscal, assina uma ficha mostrando que já foi vacinado o rebanho dele. Então, os criadores de todas essas propriedades que você tinha citado anteriormente precisam realizar esse procedimento. Exatamente. E o que é importante também é eles verificarem na hora da compra da vacina na agropecuária se essa vacina está refrigerada na temperatura adequada. Se ela está na refrigeração e se está dentro da validade. Porque se tiver numa refrigeração inadequada, também não vai ter a eficácia necessária. Essa vacina ela tem validade de quanto tempo após aplicada? 1 ano. 1 ano. Se os animais nunca foram vacinados para raiva, você tem que revaciná-los em 30 dias e depois uma vez por ano. Uhum. Essa questão da raiva bovina, Carla ou Éder, pode explicar melhor? Você falou sobre a questão da transmissão pelo morcego, né? É comum morcego aqui na nossa região. Enfim, como combater uma situação dessa? Não tem um trabalho preventivo, não há como, né? Até porque o morcego faz parte da natureza, enfim, né? O que acontece? É importante salientar o seguinte, não é qualquer morcego que vai transmitir a raiva, né? Existem os morcegos que se alimentam de insetos e os morcegos. Então, e que dentro do ecossistema, eles têm a sua importância. Então, e esses morcegos que se alimentam do sangue dos animais são os que a gente chama de hematófagos. E tanto um quanto o outro, dentro da nossa legislação, a gente não pode sacrificá-los, porque é um crime ambiental. Então, nós fazemos o controle populacional. Então, por isso que é feita essa captura dentro da propriedade, ou se, de preferência, algum produtor rural conhecer dentro da localidade onde tenha uma furna, onde eles possam estar alojados, que é o que a gente prioriza, né, que é mais fácil da gente fazer a captura, a gente arma essa rede de captura dos morcegos na saída dessa furna para fazer esse controle populacional. Daí a gente identifica, captura esse morcego hematófago na rede, passa a pasta vampiricida e solta esse morcego. E dentro da furna, quando ele retornar, ele vai fazer o controle populacional, porque essa pasta, em contato com outros morcegos, ele acaba eliminando somente os morcegos que têm contato com a pasta vampiricida. Se não me falha a memória, essa captura acontece muito no interior de Nova Trento, né? Está sendo feita em Nova Trento e São João Batista. Ela está sendo feita. Porque é importante essa parceria por parte do produtor. Ele tem que nos notificar aonde que está ocorrendo esse problema com o morcego. A gente não sabe se numa determinada propriedade está tendo o problema. Então é importante que eles nos notifiquem que está havendo o ataque dos morcegos, que está tendo esse problema, para que a SIDASC agende uma captura, porque infelizmente é só uma semana no mês por causa da lua. Então a gente tem que estar sempre fazendo o agendamento prévio para poder fazer essa captura. Éder, no caso da raiva bovina, quais os sintomas que o produtor nota nos animais e quais os cuidados que o ser humano tem que ter mediante isso? Sim, a raiva, ela tem um sintoma nervoso, né? Que ela ataca o sistema nervoso central, o vírus. O animal, ele tem uma queda, né? Ele fica afastado dos outros animais, do rebanho, né? E ele começa com uma rigidez dos membros traseiros também, e até o decúbito, né? Um excesso de salivação também. O animal parece que tem como é que se diz assim? Ele tem um sintoma mostrado de engasgar. Aí é onde o produtor tem que tomar muito cuidado, né, nessa fase, porque o vírus ele tem um tropismo pela saliva, né? Então, o produtor, quando achar que o animal está engasgado, coloca a mão, é perigoso. Se ele tiver um corte na mão, ele pode transmitir através da saliva esse vírus para o homem. E lembrando que a raiva não tem cura, né? Não tem. Então, tomar muito cuidado, né? Então, é uma doença de preocupação de saúde pública mesmo e econômica, né? Porque perder um animal por raiva causa um custo ali muito grande na propriedade.
Ô Carla, em relação a esse tipo de vampiro, ele pode atacar o ser humano? Pode. Existem relatos que até em grandes cidades, até como São Paulo, tem casos que foram encontrados os morcegos vampiros, os desmodos, no centro urbano. Relatos também que eles atacaram o ser humano por já estar fora do seu habitat natural, não tendo mais bovinos ou outras espécies para estarem acometendo, eles vão em busca de ser humano para poder pegar o sangue. Aqui na nossa região é comum ter na área rural. Né? Esse tipo, não se encontra esse tipo de morcego na área urbana? Ainda não foi notificado, desde que eu tenha conhecimento, não. Até porque a gente tem uma vasta área rural. Né? É verdade. Tá certo. Nós queremos agradecer a participação aqui da médica veterinária Carla Cordeiro, da Cidasc de Tijucas, e também do Éder Marcornato, médico veterinário da Secretaria de Agricultura do município. Gostaríamos, Éder, que você deixasse um contato aí da Secretaria para as pessoas que têm alguma dúvida, agendar, enfim, para que possam entrar em contato com vocês também. Telefone. Isso, qualquer dúvida, entrar em contato com a gente, a Secretaria de Agricultura, que a gente está lá à disposição. O telefone é o 3263-1133. Para maior esclarecimento, é só entrar em contato com a gente, que estamos lá. 568. O contato também aqui da Cidasc de Tijucas. Nosso telefone é 3665-5684. E só para lembrar também os criadores que é importante fazer a notificação do problema na propriedade. Que se tem algum produtor que está tendo uma sintomatologia diferente no animal, que ele, antes de tudo, notifique a Cidasc para que a gente vá ver o problema. Como o Éder antes comentou, além de tudo, ela é uma doença muito importante para a saúde pública. É uma doença incurável que, se o produtor estiver manuseando esse animal, que possivelmente pode ter a raiva, e ele está manuseando de maneira incorreta, ele pode estar vindo adquirir o vírus da raiva. Então, se ele vai manusear esse animal, de preferência que ele utilize luvas e outros meios de EPIs, porque se tiver realmente infectado com o vírus, ele pode ser que seja transmitido.